Prezado espectador, ouvinte ou debatedor do canal Cegueira e Solidariedade, inicio a presente reflexão com um extrato do aforismo 125 sobre a morte de Deus, presente na obra A Gaia Ciência do filósofo dionisíaco Nietzsche, intitulado O Homem Louco. O aforismo assim inicia: não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como lá se encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então ele está perdido? Perguntou um deles. Ele se perdeu como uma criança? Disse outro. Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Embarcou num navio? Emigrou? Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos, você e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra de seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Existem ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto e nós o matamos. Ao tomar como ponto de partida o pressuposto nietzschiano de que o homem moderno mata Deus, mas não consegue esconder o cadáver dele, ou seja, de que diante do desafiador paradoxo em que se encontra e que, por um lado, lhe pode abrir a oportunidade de assumir uma condição finita e contingente, ou, por outro, então, de partir em busca de outro fundamento transcendente que lhe alivie o peso de conduzir a própria existência, o homem moderno prefere a segunda opção. É a opção que lhe permite justificar parâmetros de certeza, sentido e finalidade existencial. Desta forma, uma das principais transcendências modernas que se estabelece como substrato ontológico à existência humana é a economia. Assim, tornou-se quase unânime a opinião de que é por meio da economia que se pode alcançar a felicidade. Nessa direção, argumenta o sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Abram-se aspas. A íntima correlação entre crescimento econômico e maior felicidade é amplamente considerada uma das verdades menos questionáveis, talvez até a mais auto-evidente. Fecham-se aspas. Como é constitutivo de toda a transcendência ter ritos, o culto à economia necessita de pregadores e de aduladores que revelem princípios, mandamentos e normas que devem ser verdadeiramente obedecidos, seguidos como condição sine qua non para alcançar segurança e felicidade individuais. Uma vez mais, Bauman contribui com nosso argumento afirmando, abram-se aspas, essa é também uma ideologia feita sob medida para a nova sociedade de consumidores. Representa o mundo como um depósito de potenciais objetos de consumo, a vida individual como uma eterna busca por barganhas, seu propósito como a satisfação máxima do consumidor e o sucesso na vida como um acréscimo ao valor de mercado do próprio indivíduo. Fecham-se aspas. Ao elevar a racionalidade gestora da economia à condição primeira da existência humana, a seu substrato ontológico, a modernidade opera uma ruptura com a concepção de economia presente nos primórdios ocidentais da Grécia Antiga. Ou seja, a modernidade inverte as relações entre política e economia, subordinando a esfera da política à esfera da gestão econômica do mundo, da vida, assim como subordina a vida pública à vida privada. Se antes era a política e a vida política que exerciam o primado, agora é a economia elevada à condição de fim em si mesma, condição que se apresenta para além das implicações que envolvem as relações humanas.
como esfera supra-humana, transcendente e, portanto, com plenos poderes de determinar as leis universais que regulam as relações humanas e materiais. Nesta direção argumenta o antropólogo francês Louis Dumont. Abram-se aspas. O aspecto mais revelador desta configuração talvez seja o fato de que o econômico não está simplesmente justaposto ao político, mas é hierarquicamente superior a ele. Fecham-se aspas. E concluímos com a resposta da filósofa alemã Caroline Enke, apresentada na entrevista ao jornal espanhol El País, em 23 de abril de 2020, intitulada A pandemia é uma tentação autoritária que convida à repressão. Diante do seguinte questionamento, como você pensa que um momento como este pode afetar a convivência nos respectivos países e no mundo? A resposta da filósofa assim se apresenta. É cedo demais para fazer previsões, tudo é frágil demais, dinâmico demais e, é claro, assincrônico demais. Por mais que seja uma crise global, seu impacto não afeta todos da mesma maneira. A pandemia é uma tentação autoritária que convida à repressão, à vigilância totalitária baseada em dados digitais, à regressão nacionalista ou ao cálculo darwinista que coloca um preço na perda dos corpos mais velhos, mais frágeis e menos treinados. Será decisivo poder demonstrar que as sociedades que saírem menos prejudicadas da crise serão aquelas que possuem um sistema de saúde pública, aquelas cujas infraestruturas sociais não foram privatizadas e corroídas por completo. Poder provar que a solidariedade e o cuidado mútuo serão os que triunfarão sobre o vírus e não o estado de exceção e a privação da liberdade. Prezados, é no tempo que resta que se faz urgente exercitar a potência do pensamento em função de uma economia que vem, de uma vida que vem e de um mundo que vem. Respeitável público do canal Cegueira e Solidariedade, as minhas mais sinceras saudações. As manifestações sociais mobilizadas em torno do assassinato do norte-americano George Floyd têm chamado a atenção diante do fato de que atos de insatisfação e revolta acabaram por tomar como alvo bens do patrimônio histórico e cultural. A exemplo disso, pode-se mencionar o ataque à escultura do escravocrata Edward Colston na cidade do Bristol, no interior da Inglaterra, e debates que surgiram em torno do monumento as bandeiras, a estátua de Borba Gato no estado de São Paulo, bem como o anúncio da retirada da estátua de Theodore Roosevelt na entrada principal do Museu de História Natural em Nova York. Os tempos atuais têm se caracterizado como de reflexão e debate para as noções de raça, gênero e geração, o que por sua vez se fazem necessários e urgentes. Bem, em nome disso, parece-nos que se tem reagido sob a égide da violência, do autoritarismo e da intolerância, o que, por sua vez, está no pano de fundo das ideologias, das práticas e culturas que estão sendo questionadas e se quer ultrapassar. Ou realmente queimar igrejas católicas vai desfazer os séculos de inquisição que existiram, implodir os projetos arquitetônicos de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer em Brasília vai sensibilizar os representantes políticos ou os respectivos eleitores. Levando a cabo estas estratégias e ambições, nos restará apenas pinturas de artistas de época, documentários e imagens que já foram produzidos, assim como o imaginário, a memória de quem testemunhou e conheceu a existência destes bens. Ou também estes deverão ser destruídos, apagados e esquecidos. Tal forma e estratégia de catarse, de reclamar justiça e reparação, nos faz recordar da ironia presente na frase proferida por Giuseppe de Lampedusa, na obra O Gato Pardo, de 1958, na qual dizia: para que as coisas permaneçam iguais, é preciso que tudo mude. Como que quando insatisfeito com as coisas dentro de casa, resolve-se mudar a disposição dos móveis, esquecendo que os móveis e a casa são os mesmos. Destruindo igrejas, monumentos, esculturas, pichando edificações, parecem atos pouco assertivos no sentido de repensar e mudar a racionalidade de toda uma sociedade, de suas instituições, de seus organismos e concepções que foram e são responsáveis por realizar, manter intactas e perpetuar as condições de injustiça e desigualdades.
Não poderia ser mais interessante debater e repensar sobre quem são e quem foram os vencedores e os vencidos, os heróis e os criminosos, seja do colonialismo, da escravidão, das bandeiras, das revoluções, das guerras, do império, da república, da democracia, do negacionismo, do maniqueísmo, entre outros? Os bens que estão sendo alvo de manifestações e revoltas não poderiam proporcionar as condições para que análises contextualizadas, dialéticas, reflexivas e críticas fossem feitas? Bem como fomentar pautas e ações e demais necessidades para com a justiça política, social e cultural? Outras questões poderiam ser feitas, como, por exemplo, que espaço essas esculturas ocupam na paisagem da cidade, a que estilo e movimento artístico pertencem, a que época, quem foi o responsável por produzi-las, quem as encomendou, para que finalidade. Ou também erguer outras obras, agora narrando a história de quem não teve sua história contada, de quem teve sua história negada e omitida. Para purgar toda a história de crimes e injustiças, é preciso cometer outros tantos? Quer-se refundar o Código de Hammurabi ou ainda a Lei de Italião? Em pleno século XXI, esta é a resposta que se tem para oferecer? Onde a civilização e o homem perdeu a sua grandeza, a sua capacidade de perdão e superação? Nos últimos anos do século XIX, Nietzsche proferiu a seguinte frase: nós modernos, nós semi-bárbaros. Quem sabe agora, nas primeiras décadas do século XXI, poderíamos dizer: nós ultramodernos, nós proto-bárbaros. Os seguidores desse canal, quero dizer que hoje vamos abordar a temática da concepção de professor-ator. Nos últimos 2 vídeos, nós abordamos a contextualização, mostrando a crise nos diferentes setores da sociedade e o uso da tecnologia como possibilidade de humanização do ser humano. Por isso, hoje estaremos abordando a concepção de professor-autor e alguns mitos pelos quais consolida esta concepção. O professor-ator é o docente que apenas aprendeu a dar aula, por isso jamais ultrapassou a condição de aluno, através de uma leitura em voz alta sobre os slides que preparou do conteúdo a ser abordado, objetivando transferir o conhecimento de forma mecânica em sala de aula ou virtualmente à distância, como uma espécie de mercadoria que transita dos livros para a cabeça do aluno. Os ritos e os mitos dos quais origina seu perfil de professor-autor, onde realiza a cópia piorada dos livros, porque repete e não avança através da prática, obriga o aluno a realizar a cópia. Enfim, vamos analisar alguns desses mitos na escola e na universidade que dão origem ao professor-ator na era da pandemia. Quais são, então, esses mitos? Então, primeiro, a obsessão de seguir os modelos pré-definidos pelas plataformas digitais, onde o professor repassa o que copiou dos livros como se o conhecimento fosse o conteúdo de um discurso vazio que distancia o aluno da realidade que o circunda. Segundo mito, a mecanização do processo de ensino por parte do professor, onde qualquer coisa gravada ou conteúdo xerocado de pedaços dos livros são repassados nas plataformas digitais, podem denominar-se de aula para cumprir com as exigências legais, os protocolos de saúde, os decretos, as portarias dos gestores institucionais para formalizar o processo de ensino-aprendizagem. Terceiro mito, a supremacia do monólogo discursivo do conteúdo de ensino para o aluno se parece mais com uma receita ministrado em doses homeopáticas de forma impositiva. A burocracia de manter o controle das ações escolares com o fim de zelar pelo autoritarismo, ideologizando o pensar através da relação desigual do professor sabedor sobre os alunos que não sabem. Ou seja, o professor fica totalmente indiferente quanto aos resultados desses processos virtuais de ensino-aprendizagem. Outro mito,
A aula estruturada, que é uma versão atualizada dos planos de ensino organizados em 1956 por Amaral Fontoura, dos cursos normais de preparação de professores para atuar na educação infantil, e o velho, ultrapassado conteúdo revisitado de uma nova tecnologia, ou seja, revestido de uma nova tecnologia, cujo o fim é controlar, em vez de levar o aluno a conhecer e pensar. A aula estruturada é a aplicação da tecnologia avançada e complexa em cima de um conteúdo ultrapassado e arcaico de cunho puramente tecnicista que impossibilita o aluno de pensar. Outro mito: o professor que só dá aula jamais ultrapassou a condição de aluno que aprendeu, ao longo da vida escolar, a copiar. Copiar impede que o aluno construa para si uma estrutura de pensamento dinâmica que o leva a compreender a realidade para transformá-la. Enfim, o vício do professor que só prepara aula ou só para dar aula é um profissional descartável e passível de ser extinto e substituído pelo Google Classroom, ou seja, o Google em sala de aula, no atual contexto de ensino-aprendizagem, porque as tecnologias são mais eficazes na reprodução pela cópia do que as falácias sonoras do professor. Outro mito: o ritual dos didatismos na organização e transmissão mecânica do conteúdo em detrimento da ausência total da produção própria do conhecimento, tanto na escola como nos cursos de graduação e pós-graduação dos docentes. E, enfim, temos o último mito: as instituições de ensino superior são subdesenvolvidas e promovem o subdesenvolvimento através dos mitos e dos ritos nas práticas de ensino. Na próxima gravação estaremos analisando quais são os rituais do didatismo e quais são os rituais nas instituições de ensino superior no processo de ensino-aprendizagem. O ensino à distância em caráter emergencial já é realidade para muitas instituições de ensino, sejam de nível básico ou superior. A situação inédita em que a pandemia do coronavírus nos colocou fez com que inúmeras dessas instituições recorressem a atividades remotas e ao ensino à distância para concluir bimestres, semestres, enfim, não prejudicar o andamento do ano letivo. Logo na implantação do ensino remoto na educação básica, nos deparamos com a desigualdade escancarada que assola as famílias brasileiras. Desigualdade que fica evidente, por exemplo, no abismo entre famílias cujas crianças possuem equipamentos, internet disponível para acessar aulas e atividades, e entre famílias cujos filhos não possuem sequer um espaço apropriado para os estudos. Mesmo para os professores, inúmeros foram incumbidos de se adequar rapidamente a novos sistemas e softwares de ensino. Com os principais elementos que compõem o ensino, professores e alunos, deslocados de seu cotidiano escolar, não poderíamos esperar que o ensino-aprendizagem permanecesse, pelo menos, no nível em que se encontrava, dadas as aulas presenciais. Ao que parece, nós estaremos suscetíveis, sobretudo na rede pública, à precarização do trabalho do professor e à fragilidade do aprendizado do aluno. No ensino superior, a questão da desigualdade de acesso também é recorrente. A rotina de aulas à distância, por vezes, torna-se mais maçante que o normal, principalmente para o estudante que também é trabalhador e não tem como cumprir a quarentena. Além desse importante debate, nós pontuamos ainda uma questão. Rodolfo Mondolfo, em seu texto Origens e Desenvolvimento Histórico das Universidades, nos mostra, logo no início, que a própria origem do nome universidade se opõe ao conceito de indivíduos isolados, estando ligada à ideia de conjunto, de totalidade. George Agamben, em seu recente Requiem para os estudantes, afirma que ser estudante é, ou era até agora, uma forma de vida caracterizada também pela troca, pelo contato com outros estudantes. Esse estilo de vida já não era parte do cotidiano de boa parte dos estudantes do ensino superior no Brasil, e agora se esgota totalmente.
Essa situação talvez seja mais delicada e evidente nos cursos de ciências humanas, que exigem constantemente o debate, a troca de ideias, o aprimoramento de discussões. Isso se perde em detrimento de um ensino à distância que visa cumprir prazos e não cancelar semestres, dando um caráter cada vez mais profissionalizante a essas áreas do pensamento. Entretanto, se nós atentarmos para a própria origem da filosofia, por exemplo, nós veremos que ela não surgiu internamente à academia, mas passou a ser parte dela e se tornar profissional ao longo do tempo. Diante dessas considerações, vale nos perguntarmos qual a universidade que buscamos, quais os profissionais e pensadores que queremos formar, qual a validade e eficiência de um ensino à distância para crianças que mal possuem condições de acesso. Enfim, talvez essas questões nos possibilitem refletir e perceber qual o papel e qual o valor atribuído à educação no Brasil. Cumprimentando a todos que mais uma vez e semanalmente nos acompanham aqui no canal Cegueira e Solidariedade, bem-vindos! O tema de hoje versa sobre a questão da corrupção. Particularmente, há muito tempo, é um tema que me incomoda. Comumente, muito se fala da corrupção política ou que envolve políticos no Brasil. É verdade, existiu e existe. Entendo que essa corrupção deve ser combatida com veemência. Não é legal que os representantes do povo se apropriem de vantagens indevidas ou se beneficiem de dinheiro público ou de outras formas de corrupção. É preciso achar mecanismos de impedir e punir de fato os que cometem tais crimes. No entanto, pouco ou nada se fala da corrupção privada, praticada por grandes, médios, empresários, banqueiros, agiotas, especuladores, pessoas aquinhoadas economicamente, dentre outras. Aliás, muitos destes enriqueceram não às custas do trabalho e da economia, da boa gestão, dentre outras formas. Possivelmente, muitos destes enriqueceram às custas da intensa exploração humana, dos bens naturais, das sonegações de impostos, ou então encontraram maneiras ou subterfúgios para pagar menos impostos, das benesses ou das concessões do Estado e assim por diante. Muitos destes que sonegam, discurso em alto e bom som que o Estado é lerdo, que o Estado não funciona, são favoráveis às privatizações, contra as políticas públicas, contra a distribuição de renda e assim por diante. Aliás, são favoráveis a doações de esmolas, migalhas ou maneiras paliativas. Portanto, este tema da corrupção, seja política ou privada, está presente em todas as esferas do Estado, seja federal, estadual e também municipal, e geram intensos e grandes impactos negativos aos cofres públicos e principalmente menos serviços aos que mais precisam, que é a sociedade. Portanto, este tema precisa ser discutido, estendido e também entendido pela maior parte da sociedade. Gratos pela atenção e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Olá, amigos que nos acompanham no canal Cegueira e Solidariedade. O filósofo franco-argelino Jacques Rancière escreveu recentemente um texto que nos faz um questionamento. Uma boa oportunidade? Neste texto, o autor traz algumas considerações e alguns estudos que ele apresenta como já prontos, análises já prontas, como a teoria do biopoder e a sociedade da vigilância, mas que encontram nesse momento também uma perfeita aplicabilidade. Se apresentam as dicotomias em relação aos interesses do Estado. Se revela certa autoridade da ciência, mas com os olhos nas UTIs, na capacidade de acolhimento das UTIs. Vale citar que o governo atual mantém a emenda constitucional 95, que foi implementada pelo governo de Michel Temer, e que somente em 2019 retirou cerca de 20 bilhões de reais do orçamento da saúde. O depois tornou-se uma grande aposta, a hora da mudança, e Rancière nos questiona: quem fará tudo o que for preciso fazer para mudar tudo? As mudanças certamente não virão na sacola de notas de repúdio. Conforme o autor, o futuro somente é construído na dinâmica do presente. Não acredito e nem aposto na ideia de mudar tudo, até porque o tudo facilmente se confunde com o nada. Mas
Penso que a crise pode ser sim uma oportunidade. Esse grupo é uma prova disso. Obrigado pela atenção de todos e até semana que vem. Fique em casa. Essa é uma orientação transmitida pelos representantes dos Ministérios da Saúde de todo o mundo atualmente. Mas e quando a sua casa não é um local seguro? Observa-se um aumento expressivo no número de violência doméstica desde o início da pandemia ocasionada pelo Covid-19. Ao contrário do que se pensa, a violência doméstica não se dá somente por intermédio da agressão física, mas sim e também por meio da agressão psicológica, sexual, da agressão patrimonial e moral. O New York Times registrou um aumento expressivo de 18% no número de chamadas de emergência na Espanha. Na França, o aumento foi de 30%, assim como no estado de São Paulo, cujo acréscimo foi de aproximadamente 30% também. Se você é vítima ou precisa de ajuda, ligue 180 ou utilize os canais digitais. E a nós cabe a responsabilidade, o compromisso de criarmos uma rede de solidariedade com o intuito de nos protegermos e protegermos ao próximo. Obrigada. Vamos falar um pouco sobre Bertrand Russell e suas visões sobre a educação. Bertrand Russell foi um filósofo que foi muito frutífero na sua produção, se dedicou a várias áreas do conhecimento. Ele é oriundo da lógica, né, uma área que transita entre a matemática, a filosofia e algumas outras áreas do saber, a própria linguagem também. Ele se dedicou ao estudo da linguagem durante um período também, sobre ética e política e inclusive sobre a educação, que será a fala nesse momento, né? O Russell, quando ele vai falar sobre educação, ele inclusive chegou a fazer uma experiência, criou lá uma escola na Inglaterra e infelizmente o resultado não foi o mais adequado, porque as famílias que matricularam seus filhos naquela escola não tiveram a interpretação que o Russell pretendia da dinâmica de ensino-aprendizagem que ele estava propondo. Porque a forma que o Russell imaginava a educação, ela tinha a ideia de tornar o ser humano mais livre, de desenvolver no ser humano uma maturidade para o exercício da liberdade. Esses pais, então, quando matricularam as crianças na escola, tiveram a interpretação equivocada de que as crianças ficariam totalmente livres, o que gerou lá um problema do que a gente pode chamar de disciplina ou qualquer sinônimo semelhante por conta do comportamento dessas crianças, né? Mas o Russell, alguns dos elementos que ele vai falar nessa forma de liberdade que deverá ser provida pela educação, seria uma forma de garantir uma forma pacífica de sobrevivência do ser humano, de convívio do ser humano em sociedade. Isso é muito relevante, visto que Russell é muito conhecido também pela sua militância pacifista. Outro aspecto é um caráter de igualdade entre gêneros, né? Homens, mulheres e demais gêneros possíveis, de modo que isso geraria um convívio muito mais civilizado e pacífico. Então Russell ele afirmava que essa forma pacífica e igualitária de convivência geraria um outro aspecto que ele considerava muito importante e que nos parece bastante relevante também, que numa forma mais pacífica e igualitária, é bem possível que as pessoas elas não sintam tantas pressões às quais nós somos acostumados atualmente. E Russell conhecia essas pressões, visto que ele exerceu boa parte da sua filosofia, ele é contemporâneo do século XX, final do século XIX e começo do século XX, visto que ele viveu 97 anos. Dessa maneira, o Russell vai dizer, bom, se a pessoa ela tem uma vivência maior com a forma de educação de uma maneira mais tranquila, ela vai ter despertada nela uma
inclinação maior, um desejo maior pelo conhecimento, de modo que o conhecimento ele se desenvolveria de uma maneira muito mais interessante, muito mais harmoniosa, gerando um desenvolvimento maior ao ser humano e à própria ciência, ao conhecimento de maneira geral, visto que isso aconteceria com uma fluidez muito mais natural. Essas reflexões feitas por Russell, que faleceu na década de 70, no começo da década de 70, apesar de já termos passado ali vários anos desde que isso aconteceu, termos passado por algumas décadas, mas parece que ainda são reflexões muito atuais e bem interessantes para a nossa educação no século XXI.